O Sistema Nacional de Saúde em Moçambique vive um dos momentos mais críticos dos últimos anos. Em greves constantes desde 17 de abril, os profissionais de saúde anunciaram que a partir desta quarta-feira, 30 de abril, às 15h30, irão suspender totalmente o atendimento hospitalar até ao dia 5 de maio. A decisão representa uma escalada dramática na paralisação e expõe de forma contundente as fragilidades da saúde pública moçambicana e os desafios imediatos para o governo do recém-possado presidente Daniel Chapo. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, liderado por Anselmo Muchavi, denuncia uma longa lista de problemas estruturais que afetam diariamente médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e outros profissionais do setor. Entre as reivindicações, destacam-se o não pagamento de horas extraordinárias, salários considerados baixos e desajustados à realidade econômica, falta de enquadramento nas carreiras e ausência de condições básicas nas unidades hospitalares. Abre aspas, os profissionais de saúde estão no limite. Muitos estão a trabalhar sem receber pelas horas extras há meses. Enfrentam falta de equipamentos, medicamentos e até alimentação para os doentes. Chegamos a um ponto em que não é mais possível fingir normalidade, declarou Muchavi durante a conferência de imprensa que anunciou a suspensão total dos serviços. A decisão da classe foi unânime e visa aumentar a pressão sobre o governo na tentativa de forçar respostas mais concretas e imediatas. Durante o período de 30 de abril a 5 de maio, os hospitais públicos deverão operar sem os principais quadros clínicos, o que coloca em risco milhares de pacientes em todo o país. Com a paralisação a atingir os serviços essenciais, as consequências já começam a ser sentidas nos centros urbanos e, sobretudo, nas zonas rurais, onde o acesso à saúde historicamente precário, consultas cirúrgicas e partos estão a ser adiados e familiares de pacientes relatam caos, longas filas de espera e desinformação nos hospitais. Muitos hospitais, já debilitados por falta de insumos, enfrentam agora uma grave escassez de pessoal. Segundo fontes do setor, alguns centros de saúde em Nampula, Tete e Sofala já estão a operar apenas com assistentes administrativos e pessoal de limpeza, uma situação considerada insustentável por analistas do setor. A greve e a paralisação total do atendimento colocam o presidente Daniel Chapo diante de um teste político precoce, assumindo a presidência com promessa de melhorar os serviços públicos e resgatar a confiança dos cidadãos no Estado. Chapo vê-se agora pressionado a encontrar soluções urgentes para um sistema de saúde que já dava sinais de colapsos muito antes de sua posse. Especialistas apontam que a situação exige mais do que diálogo, requer investimento, gestão eficaz, recursos e medidas estruturais de médio e longo prazo. Chapo tem diante de si uma bomba relógio. A saúde pública está a gritar por socorro e a resposta que der agora poderá definir o rumo da sua presidência, avalia a analista política Elisa Mutemba. O ministro da Saúde, Hussein Is, afirmou estar aberto ao diálogo com os grevistas, mas apelou à responsabilidade dos profissionais. Reconheço que existem questões sérias que nos separam, mas apelo aos meus colegas para que não deixem de atender os nossos pacientes. Uma greve no setor de saúde pode ter consequências desastrosas, disse o ministro. Apesar da retórica de abertura, até o momento não há indicações de avanços significativos nas negociações. Enquanto isso, a paralisação total já começou a causar impacto real na vida da população.
população e o desfecho ainda é incerto. Com o prolongamento da paralisação, cresce o risco de agravamento de doenças, aumento da mortalidade evitável e superlotação nas poucas unidades ainda em funcionamento. Organizações da sociedade civil e defensores dos direitos humanos pedem que o governo e os profissionais encontrem urgentemente um ponto de equilíbrio antes que a crise degenere numa catástrofe humanitária. A greve da saúde é mais do que uma disputa laboral. É o reflexo de um sistema frágil, negligenciado por sucessivos governantes, que agora entra em colapso diante de uma população que não pode esperar. E para Daniel Chapo, esse pode ser o primeiro grande teste de liderança diante de um país cansado de promessas e à espera de ação. A situação da saúde em Moçambique está muito alarmante neste momento. Os médicos, enfermeiros e todo o pessoal de saúde, ou a maior parte do pessoal de saúde, está a ameaçar uma greve séria que pode comprometer a situação e deixar a saúde de milhões de moçambicanos comprometidas. Esse é um dos maiores testes para o governo de Chapo, saber negociar com pessoas que estão extremamente cansadas já há anos. Nós sabemos muito bem que o setor de saúde em Moçambique sofre por situações muito terríveis e pesadas já faz algum tempo. E neste momento estamos diante de um colapso que pode durar mais de 5 dias. Imaginem um país 5 dias sem médicos. Um país que está frequentemente assolado por doenças endêmicas. E pessoas que precisam de tratamento neste momento pós-cirúrgico, sem contar com aqueles que nesse momento estão nos hospitais, nas filas, em busca de assistência médica. Um país sem saúde é um país completamente destruído, completamente sensível. Isso é que nós falamos. Neste momento, nós devemos ver o que Daniel Chapo e os seus ministros, principalmente o ministro da Saúde, vão se portar diante desta situação. Nós sabemos muito bem que isso é consequência de alguma má gestão que está acontecendo em Moçambique. Isso vai comprometer muitas pessoas. Os moçambicanos neste momento estão muito cansados de promessas que não foram cumpridas. E Daniel Chapo entra num momento de governação muito sensível, que os moçambicanos estão cada vez mais exigentes devido a anos de promessas não cumpridas e má gestão em Moçambique, sem contar com a situação do custo de vida. Muitos médicos reclamam da mudança de carreira. Para quem não sabe o que é mudança de carreira, um indivíduo do Estado pode ser formado, vamos dizer, entra com o ensino médio, né, como técnico, mas se forma e se torna, passa para o nível superior, não é? Então, mudança de carreira é esse indivíduo informar ao Estado que a partir de agora tenho o meu certificado, tenho os meus documentos, eu não faço mais parte do nível médio e sim já sou formado no nível superior. Então aí deve ter um ajuste salarial, porque a pessoa já não passa a receber como alguém do nível médio, mas também como alguém no nível superior. Então, os médicos estão a reclamar isso, e não só o setor da medicina, a educação e tantos outros setores do Estado estão a reclamar que não há mudança de carreiras já há muito tempo. Outra questão que é muito séria, muito grave, são as horas extras. Como é que vai se motivar o indivíduo que não está a receber as devidas horas extras? Todos nós somos humanos, sabemos como é que é o comportamento humano. Todo aquele que é trabalhador, quando faz os seus serviços, tem como objetivo receber o seu salário. E uma das coisas que motiva, por mais que nós sabemos que tem que ter amor à profissão, tem que ter amor aos pacientes, é verdade. Mas essas pessoas também têm famílias. Nós temos que entender isso. Se as suas famílias, se você está diante de uma família que não está a receber, aliás, que não está a ter os devidos cuidados, porque o Estado não lhe fornece o salário, que não é um favor, é o seu direito. Você trabalhou, mas não está a receber. Imagina um médico desse trabalha, faz algumas horas extras no setor privado, ou tende a ir ao setor privado para poder preencher algum valor. Onde é que ele vai se dedicar mais? No Estado, onde não é pago, ou no setor privado?
Então nós estamos a arriscar tanto a saúde dos pacientes quanto o bem-estar das famílias dos médicos. Os médicos, se chegaram até esse extremo, é porque a situação não está boa. Porque eu acredito que o setor da saúde não é um setor tão fácil, assim, é um setor muito difícil, um setor muito importante. Apesar de ser precário, não deve parar de funcionar em hipótese alguma. Não deve parar de funcionar em hipótese alguma. Então nós devemos nos colocar... Eu sei... É muito difícil tomar esta decisão de fazer uma greve no setor de saúde, porque isso prejudica de forma, às vezes até irreparável, a saúde de muitas pessoas que dependem do tratamento que os médicos dão nos hospitais, nos centros de saúde, principalmente nos centros de saúde. Imagina num centro de saúde onde tem um único médico está para todo o centro de saúde e esse médico não recebe e não aparece. Como é que ficam as consultas? Porque nós sabemos muito bem que existem coisas que só um médico pode resolver. Porque ele tem formação superior, ele foi preparado para fazer isso, que um enfermeiro não consegue. Percebem? Então, se esse médico não aparece no setor de trabalho, quantas pessoas estarão comprometidas nesse momento? Então, a política se torna difícil a partir deste momento, em que você deve conjugar problemas de pessoas que estão nas macas, pessoas que estão doentes, e conjugar a questão de não ter dinheiro ou provavelmente não ter dinheiro suficiente para pagar os salários e também ver a situação dos profissionais de saúde que estão neste momento a sofrer com essa questão do salário. Então, quando alguém pensa em política, tem que ter uma capacidade de gestão muito grande. E esse é um teste muito sério. Essa é uma bomba que caiu no colo do Daniel Chapo e deve ser resolvida a todo custo. Porque se o setor de saúde para, nós estamos a comprometer uma parcela muito grande da população moçambicana que depende desse setor de saúde para poder viver e para poder ter os cuidados básicos. Percebem? Crianças devem receber vacinas, pessoas que estão a sofrer por doenças neste momento precisam de tratamento e isso não vai acontecer. Imagina, vocês têm que imaginar, nós temos que olhar para o lado humano, nós sabemos que todos somos profissionais, mas antes de sermos profissionais, nós somos humanos, percebem? Então, existem coisas que cortam o coração mesmo do próprio médico, ok? Então, o que nós queremos é que essa situação se resolva o quanto antes, que essa greve só dure nem que seja 1 minuto ou 2 segundos, se possível, porque queremos acreditar e queremos esperar que haja uma solução em breve. Porque Moçambique já está mal, Moçambique já sofreu bastante, os moçambicanos já sofreram e não merecem continuar a sofrer. Coloque nos comentários a sua opinião, o que você acha dessa questão do setor de saúde, por favor. E subscreva-se, dê um like e vamos continuar com as informações e mais atualizações da situação em Moçambique e da África. Porque o nosso lema é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!